Paz do Senhor, queridos, Deus os abençoe. Esta manhã gloriosa, sua casa, sua família, sua vida seja tocada pelo poder da palavra. Vem comigo ler Bíblia, vem comigo ler Bíblia, porque essa palavra hoje vai falar profundamente em cada coração. Aquele coração que abrir para esta palavra será tocado profundamente, tenho certeza. Assim como o coração da irmã Mary foi tocado, tenho certeza que o Espírito Santo tocará o seu coração. Amém? Continuando a leitura de Atos dos Apóstolos neste mês de novembro, vamos ler hoje, na continuação, capítulo 10. Mas antes eu queria fazer uma reflexão sobre uma pergunta que alguém fez para mim no vídeo do capítulo 6. No capítulo 6 e verso 1, que diz sobre houve a murmuração dos helenitas, né, sobre as suas viúvas que estavam ficando de fora nas distribuições diárias. Então, como a irmã Mary já explicou, né, eu gosto de ler Bíblia, não sou entendida, não tenho teologia, mas a gente gosta muito de estudar, vai atrás, ler livros, né, e é desse jeito, né, quem quer vai atrás, estuda, e Deus abençoa aquele que quer saber mais e mais da palavra do Senhor, né? Então, os helenitas, irmãos, eles são o povo judeu que adotaram costumes gregos. Então, eles não eram aqueles judeus totalmente fiéis à lei, sabe? Não sei certinho como explicar para os irmãos entenderem, mas os helenitas eram tipo judeus gregos, né? E os hebreus, eles são os judeus que acreditam piamente na lei de Moisés e ainda fazem todos os rituais, ou parte deles, né? E os helenitas são aqueles que são judeus, mas adotaram, né? Não falam somente a língua aramaica, eles falam a língua grega, entendeu? Então é tipo um judeu que como é que a gente fala? Adotou os costumes dos gregos, então eles não são puros hebreus, né? Então eles eram chamados de helenitas, que eles tipo... Ai, meu Deus, uma palavra certa para vocês entenderem, né? Alguém vê esse vídeo, souber explicar melhor, digita aí e explique melhor quem eram os helenitas. Mas isso é o que eu entendo. Eles não eram os judeus hebreus, né? Que seguiam à risca a lei de Moisés. Mas por isso eles vieram a ter mais... de um jeito mais fácil aceitar o Jesus, aceitar o caminho que os discípulos mostravam, porque eles entenderam que a lei ficou e a nova aliança veio através de Jesus, mais fácil, porque a mente deles já estava um pouco desprendida da lei ali, entendeu? Mas isso aí, vamos continuar no capítulo 10. O centurião Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Ora, esse Cornélio, ele já era temente a Deus, orava a Deus, toda a sua casa, fazia esmola ao povo. Que coisa linda, né, irmãos? Ele já tinha bons testemunhos aqui, né? Que maravilha, Jesus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia. Hora 9 do dia, 3 da tarde. Um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Né? Ainda não era convertido, ainda não
tinha tido encontro com o verdadeiro evangelho que os discípulos pregavam, mas ele era temente a Deus. Ele orava a Deus, ele dava esmola, ele era generoso e reconheceu a voz de Deus. Olha só, ele reconheceu a voz de Deus. Quem já ouviu alguém chamando pelo nome e não vê e não é ninguém? O Espírito Santo chamando às vezes para orar, chamando às vezes para tomar uma decisão certa, um cuidado a não entrar num caminho que é um perigo, que está sendo livre. Ouvir a voz de Deus. Esse homem ouviu a voz de Deus e viu o anjo, irmãos. Ó. E o anjo lhe disse, teve uma visão nítida do anjo falando com ele: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Ai, que coisa linda, irmãos. Aleluia! Essa era a casa do Simão o curtidor, né? E ele está hospedado com Simão o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Olha, que coisa linda! É o Cornélio de Cesareia, centurião da corte, chamada italiana. Era um homem rico, né? Mas temente a Deus. Meu Deus, dava esmola, era generoso. Aleluia! E falou com o Senhor e ouviu a voz de Deus, e o Senhor ouviu a voz dele. Olha que profunda essa palavra, irmãos. Quando Deus tem um chamado com o homem. Oh, aleluia! Meu Deus, que glória! Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou os 2 domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estava com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Sabe aquele tipo um flash? E a gente recebe a visão e a gente acha que é sonho, que está dormindo, mas está acordado ao mesmo tempo. Quem já teve essa experiência? Pedro teve essa experiência. Aleluia, Jesus. Então sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Quadrúpedes, cavalo, vaca, boi, esses animais, né, mamíferos. Toda sorte de quadrúpedes, répteis, então era jacaré, era cobra, era tudo que se rasteja, né? Répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Ah, meu Deus, que visão para eles que ainda, né, estavam tentando fazer a separação do que era a lei, ainda que tinha que ser cumprida, e o que não. Eles ainda estavam em aperfeiçoamento, né? E eles, muitos animais, eles não poderiam comer. A lei proibia a maioria. Porco não podia comer, que era impuro. Meu Deus, era muita coisa, né? Então, mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Olha, os hebreus, eles são muito criteriosos com a comida deles.
eles não comem o que eles não preparam, eles não comem animais impuros, ele ainda estava vivendo a lei, a risca, mesmo que já tinha tido aquele real encontro com Jesus. Jesus diz, apacenta minhas ovelhas, né? Pedro, ele ainda circuncidava, né? Foi depois, por isso que ele, Paulo, né? Mesmo tendo as duas cidadanias, de judeu e de romano, Paulo, ele, depois que teve o encontro com Jesus, ele entendeu a nova aliança. Mas Pedro ainda não. Então, eles ficavam naquela ali, né, de circuncidar ou não circuncidar. Então, um seguia um caminho, o outro seguia o outro, mas pregando o mesmo Jesus, né? Mesmo Jesus. Porém, Paulo já pregava a circuncisão no coração. Não se contaminar com as coisas do mundo no coração, né? E eles ainda queriam fazer os rituais, né? Então, Pedro ainda circuncidou, Paulo circuncidou a Timóteo, né, para seguir a lei ali onde eles passavam fazendo a missão, para não ser tão perseguido já de começo, mas depois ele não circuncidava mais. Então, essas coisas que a gente tem que ir lendo e entendendo na palavra, né? E Pedro, ele disse para o Senhor, não, Senhor, jamais vou matar e vou comer esses quadrúpedes aqui, talvez teriam um porco ali, né, já para chamar tanta atenção dele ali. Não, Senhor, coisa imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Meu Deus, isso aqui é muito forte, irmãos. Irmãos, é Bíblia, vem comigo ler Bíblia. Ó, versículo 15, se a segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus lhe purificou, não consideres comum. Deus já purificou, já é nova criatura. Não fique jogando no rosto do seu irmãozinho o que ele fez ou o que ela deixou de fazer. Seja convertido, você que aponta. Porque a palavra do Senhor aqui ela chamou atenção para Pedro aqui, ó. E sucedeu isto por 3 vezes, ao longo que o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre o qual seria o significado da visão, eis que o homem enviado da parte de Cornélio, lembra que nós lemos lá no começo, no capítulo 10, que ele enviou no versículo 7, que ele enviou os domésticos e o soldado piedoso para chamar Pedro, né? Então, estes homens, ó, aqui no versículo 17, chegaram, ó. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estavam ali hospedados Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo. Oh, aleluia, irmãos! Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Olha, irmãos, como o Senhor sempre trabalha, Ele sempre avisa, Ele nunca deixa ninguém desavisado. Ele já tinha dado a visão para Pedro, que aquelas pessoas que chegariam ali, se ele não tivesse tido a visão de Deus, ele já iria descartar de começo. Não vou falar, não, são gentios, são pessoas que não são judeus, não são hebreus, eu não vou, né? Tipo, ele iria já de cara rejeitar. Mas o Espírito Santo disse, levanta-te, pois, e desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? Ele pergunta para eles, né? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto. Ó, irmãos, presta atenção aqui nessa palavra, que coisa mais linda, irmãos, ó. Homem reto, temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Ora, o anjo apareceu para Cornélio, o Senhor deu visão para Pedro, e quando tudo há um alinhamento do céu, irmãos, se não obedecer, paga um preço. E esse preço pode levar muitas almas, muitas vidas
ao abismo, irmãos. Por isso temos que ouvir a voz de Deus. Temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Temos que nos disponibilizar, dispõe-te em querer ouvir a voz de Deus, aprender a ouvir a voz de Deus, santificar para ouvir a voz de Deus. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Ora, meu Deus, isso é união, irmãos. Isso é comunhão. Crente que entende o chamado. Aleluia, Jesus. Até entendiam o chamado que Pedro carregava. A palavra do Senhor estava sobre Pedro, mas eles não o abandonavam, irmãos. Se ele ia, eles estavam com ele, eles estavam junto na peleja, junto na batalha. Que coisa mais linda, irmãos. Essa palavra toca muito com a comunhão daqueles que rodeavam a Pedro, o pastor deles, que apacentava as ovelhinhas dele. Meu Deus, que coisa linda. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aleluia, Jesus. Cornélio, ele não queria só para ele, não. Ele entendia que o que ia acontecer era sobrenatural. Ele entendia que algo que iria, a palavra que seria dita para ele, seria transformadora. Ele acreditava nisso. Por isso ele não quis só para ele. Então ele chamou os amigos íntimos. Ele chamou todos os seus parentes. Porque primeiro o ministério é família. Então ele chamou primeiro os seus parentes para ouvir a voz de Deus. Que lindo isso, irmãos. Que lindo isso. Não esqueça de trazer contigo os teus parentes para aproximá-los de Deus, ainda que alguns não te entendam, ainda que alguns te invejem, ainda que alguns não te compreendam ao ponto de não querer mais conversar. Não desista. Não desista, seja um Cornélio. Mas Pedro o levantou, amigos íntimos, versículo 25. Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-lhes aos pés o adorou. Porque certo sabia, né, que ele tinha orado por Dorcas, Dorcas tinha ressuscitado, ouviu falar dos feitos que ele passava e a sombra dele curava, em nome de Jesus, que era Jesus que curava, a unção que estava sobre eles, o Espírito Santo. E Cornélio ficou sabendo e entendia que o próprio Deus mandou chamar ele para ouvir a palavra, pegou e se adorou. E olha quanta gente faz isso, né? Nos pés de homens. Mas aí, irmãos, olha o que Pedro fez. Mas Pedro o levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Olha que humildade, irmãos. Olha o que é reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida. Ergue-te. Eu também sou homem. Assim como tu és, eu também sou. Falando com ele. Entrou, encontrando muitos reunidos ali. Olha o choque de Pedro, irmão. Olha só, versículo 28. E a quem se dirigia dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Olha, irmãos, Pedro chegou falando isso para Cornélio, que tinha se jogado nos pés dele, reconhecendo a santidade de Deus na vida dele, como o pastor amado que apacentava as ovelhas de Jesus, né? Irmãos, ele não aceitou a adoração de Cornélio, mas já chegou repreendendo, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Irmãos, olha o poder de uma visão. Olha o poder de alguém que pode ouvir. Poder de ouvir a voz de Deus. Lideranças,
Queridos, amados, pastores, obreiros, irmãs, esposas de pastores, vamos orar mais e mais para ouvir a voz de Deus. São muitas vozes, irmãos. O inimigo tem usado muitas vozes para julgar o nosso irmãozinho, julgar a nossa irmãzinha pelo velho eu. Ah, meu Deus, Jesus está chegando, Jesus está voltando, meus irmãos queridos. Se Pedro não tivesse tido aquela visão para não julgar alguém comum, oh, aleluia, como que vai ser alcançado, irmão, se nós não conseguir abraçar uma prostituta, se nós não conseguir abraçar um ex-drogado, se nós não conseguir dar água para eles. Ah, meu Deus do céu, irmãos, sejamos hospitaleiros aqui dentro, ó. Sejamos despenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia. Que palavra gloriosa nessa manhã. Eu sinto a glória de Deus. Que essa palavra toque você que ainda não é conhecedor da palavra. Não se sinta imundo, não se sinta sujo. Limpe-se com a palavra do Senhor, lava-se com a palavra do Senhor, que Ele perdoa os teus pecados, Ele envia para um lugar onde nem o inimigo sabe onde fica. Ele perdoa os teus pecados, apresenta-te com teu coração arrependido diante de Deus. E Ele te perdoará de todos os teus pecados. Ele lava, Ele sara a tua terra, Ele cura a tua terra. E ainda haverá muitos bons frutos produzidos dessa terra, que um dia, outrora, não produziu bons frutos. O Senhor sara a tua terra para que haja bons frutos. Era isso que Paulo estava pregando aqui, meus queridos. Pedro. Então ele disse que o Senhor Deus demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez, versículo 29, por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Ah, meu Deus! Amado Pedro, gratidão por um dia ele ter sido obediente à voz de Deus. Que nós hoje possamos aprender com essa palavra a ser obedientes à voz de Deus. Vai, fica, volta. Seja guiada pela voz de Deus. Não se engane com outras vozes. Não se engane com falsas profecias, não se engane, às vezes uma profecia demora algum tempo a se cumprir, mas quando é de Deus, se cumpre, é como Ele quer, muitas vezes não é como o coração da gente quer, coração do homem é enganoso, mas quando é de Deus, irmãos, tudo vai para o seu lugar no tempo certo, pessoas se agregam ao Pedro no tempo certo, são obedientes à voz de Deus no tempo certo. Mas aqui diz que Pedro não vacilou. Então, vim sem vacilar. Quer dizer, ele quis dizer sem demorar. Então, eu vim sem duvidar, né? Porque o anjo disse, não vai duvidando. Ó, nada duvidando, só vai. O anjo falou assim, ele foi. Ó, glória. Versículo 29. Então, vim sem vacilar Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora, que era às 3 horas, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, que é às 3 horas da tarde, eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Aleluia! Creia nas visões de Deus, irmãos. Bíblia é visão. Bíblia é a demonstração do poder de Deus ao homem na terra. Se você não crê que o Senhor te mostra em visões, em sonhos, usa pessoas ungidas pela palavra para te dar direcionamentos, peça a Deus para que Ele te transforme a sua visão. Porque a Bíblia, desde a época dos discípulos até os dias de hoje, porque aquele que era e será eternamente está entre nós, Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador fiel. Ele sim fala conosco, queridos. É Bíblia. Vem comigo ler Bíblia.
Vamos terminar aqui. E por a hora nona, eis que estava me apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Ele contou o que o anjo falou para ele na visão. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Chama-se este, achas-te esse hospedado em casa de Simão o curtidor à beira-mar. Ele deu até o endereço para Cornélio onde estava Pedro, na casa de Simão o curtidor. Ele deu o endereço, ele deu... Assim como ele mostrou para Ananias ali, né, que Paulo estava na rua direita, na casa de Judas, irmão, tudo, o Senhor, ele não adivinha a vida de ninguém, ele sabe onde tu estás agora. Se tu estás lá no Japão, na Índia, se tu estás na Espanha, em Portugal, se tu estás em qualquer lugar desta terra, na Alemanha, o Senhor te vê, porque a sua presença preenche toda a terra. Toda é um conjunto de tudo, irmãos. A sua presença preenche toda a terra. Não há como se esconder da presença do Senhor, da face do Senhor. Então ele sabe onde tudo o que está acontecendo, no oculto, no escondido, nada fica sem ser sabido, porque o Senhor sabe tudo. Conhece tudo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele pode estar em todos os lugares. Ele sabe todas as coisas. E ele tem todo o poder, irmãos. Oh, aleluia! E ele pode tocar em você, aonde você está agora. Se estiver enfermo, se estiver angustiado, se estiver com dúvidas, querendo um direcionamento da parte de Deus, ouvir a voz de Deus, irmãos, ele pode te dar a tua resposta no dia de hoje. Assim como foi com Cornélio, com Pedro, basta orar e conversar com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então ele continuou no versículo 33. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir. Meu Deus, irmãos, que palavra é essa? Que palavra viva é essa? Que glória é essa, irmãos? Prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Lhe é aceitável em qualquer nação. Esta palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. O evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Que palavra é esta no dia de hoje, irmãos? Ele é o Senhor de todos, amém? Vós reconheceis a palavra que divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidos por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, oh, aleluia, depois que ressurgiu dentre os mortos. Por isso hoje o povo crente participa da ceia do Senhor todos os meses, porque nós reconhecemos a mesma forma que eles reconheceram, eles andaram com ele, eles participaram da ceia com ele. Eles creram nele. E hoje nós cremos também, mesmo que nós não ouvimos. Nós não pudimos ver ele fisicamente, mas nós cremos de todo o nosso coração. Oh, aleluia! E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Juiz de vivos e de mortos. Ele é o juiz de vivos e de mortos. Só ele pode dizer que aquele que morreu foi para o céu ou foi para o inferno, porque o último fôlego de vida que você não viu, somente
Deus viu. Somente o juiz do vivo e do morto pode dizer quem foi e quem não foi, irmãos. Sobressaindo algumas visões que cremos que Deus mostra sim, mas é Ele que dá a palavra final. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crer receberá remissão de pecados. Creia em Jesus agora. Se você estiver vendo esse vídeo, creia em Jesus ressuscitado, aleluia, que está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, enviou o seu Espírito Santo, amigo fiel, consolador, que está conosco. Creia nele e haverá remissão de pecados. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, irmãos queridos. Fique com esta palavra. Oh, aleluia! Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Aquele que crê é tocado pelo Espírito Santo, irmão, basta crer, a remissão dos pecados é feita instantaneamente, imediatamente. Creu, a remissão dos pecados é instantâneo. Este sangue, esta confissão de fé te perdoa de qualquer pecado. E você já pode ser tocado pelo Espírito Santo. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os judeus, sobre os gentios, foi derramado o dom do Espírito Santo. Sobre todo aquele que crê no Senhor será derramado o Espírito Santo. Pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para quem não seja batizado, estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Acredito que ali teve o batismo em águas daquele povo, que já foram tocados pelo Espírito Santo, que já falaram em novas línguas e que foram agraciados com a promessa, que é a remissão dos pecados e a salvação, crendo em Senhor Jesus. Irmãos, vamos ficar ligados com esta palavra e ouvindo a voz do Senhor em todo o tempo. Amém? Gratidão. Deus os abençoe.